Olá, vocês, meus queridos e minhas queridas. Mais uma vez nos encontramos neste momento para estar dando sequência ao colorido do livro da Joanna Basford, World of Wonder, Mundo das Maravilhas, cuja ilustração, como já mostrei para vocês no vídeo anterior, essa casinha, mas que a gente vai estar colorindo como uma casa de campo, né? Eu adoro tons de marrons, avermelhados, acobreados, então eu decidi fazer uma casinha de campo, já que ela está num lugar com muita natureza. Então a gente vai estar dando sequência a isso. E olha só, relembrando, eu estou usando lápis da Faber-Castell aquareláveis, tá? Os da Staedtler também aquarelável, tanto a linha Karate aquarelável, como a Norris aquarelável, que também é maravilhoso. Que querendo ou não, sempre tem uma diferençazinha entre uma cor e outra, né? E também eu estou usando alguns, voltando a falar, da Faber-Castell, da linha Policromos, que é maravilhosa também. E a linha da atriz Wibes, que traz N opções de cores, principalmente se você quiser fazer tons amadeirados, usando tons de madeira, pintar uma árvore, um telhado. A Atriz Vibes traz N opções. Eu amo também essa coleção, essa marca de lápis, tá? Mais para frente eu vou estar falando sobre cada uma delas. E aqui eu estou usando como eu já mostrei, o Pau Brasil, a tonalidade Pau Brasil e a tonalidade Mel, né? E outra coisa que eu queria frisar também nessa tarde com vocês, nessa sequência, tem alguns lápis que eu falo que são assim aqueles segundo braço, né? São como assim opções extras para determinados efeitos nesse N opções de colorido. Eu costumo usar muito o sépia, o branco para ajudar na fusão de cores, na transição de uma para outra, ou como é que fala? Meu Deus, esqueci o nome agora. O blender, o blender da Splendor, tá? E aí também o preto, para dar uma escurecida em alguns pontos. Enfim, e esse também que se tornou minha opção maior, né? O único que eu tenho nesse momento da linha Luminance da Caran d'Ache. É único, gente. Sonho de consumo por enquanto, né? Então, vamos dar sequência, tá bom? Aos nosso colorido. Vocês vão me acompanhando. Eu vou fazer os detalhes agora do telhado e vou escolher esse Faber-Castell, um marrom avermelhado, que eu acho que vai ficar, vai ficar lindo para dar um contraste, um diferencial, né? Aqui no telhadinho, na parte de madeira. Então já vamos ir pintando aqui, primeiro toda a parte que eu quero dar esse efeito, esse destaque. Não precisa assim, aqui nesse caso, como é uma casa de campo e a madeira, não precisa necessariamente preencher tudo igualzinho, tá bom? Alguns pontos vocês podem ver que eu tô deixando com falha. Isso é proposital, porque depois a gente vai sombrear e vai dar esses efeitos de escurecimento como se fosse a umidade que a madeira com o tempo ela vai escurecendo. Os pontos de sombreamento, onde pegaria a sombra. Então, alguns pontos eu até
reforço a cor, vamos dizer assim que são pontos que estão protegidos, né, pelo telhadinho de cima. E aqui eu vou só deixar assim, mais ou menos, né, pintado, porque depois a gente vai vir com outra cor. E vamos que vamos, minha gente. Isso aqui, como eu falei para vocês, é uma terapia. É algo, se tem algo que eu gosto, uma das coisas que eu gosto é isso aqui. Amo colorir e me pego sempre, volta e meia nos meus tempos livres, vou fazer pesquisa, sabe? É bom a gente pesquisar, né? Pesquisar fundos, pesquisar material, sempre tem muita novidade, só que tem que ir com muita calma nessa hora, senão a gente se torna um consumista, assim, ao extremo, né? Então, aqui também eu vou fazer no avermelhado, no marrom avermelhado. Vamos que vamos aqui. Para deixar muito bem harmoniosa nossa casa de campo. Aqui são janelinhas, então no caso aqui eu escureço um pouquinho mais, tá? Para dar como sombra. Como aqui também, vou escurecer um pouco mais. Uma coisa que eu faço muito antes e depois de começar é fazer um alongamento. Amanhã, no próximo vez que eu fizer o vídeo, ou no final agora, eu vou mostrar para vocês. É bom fazer um alongamento porque às vezes conforme a força que você tem que exercer com determinados lápis na pressão para a cor pegar mesmo, aderir bastante, um movimento repetitivo, pode causando dores musculares, né? Então, seria muito bom fazer um alongamento, pode ser no início ou no final, para não ficar depois com dores, né? Na musculatura. Então, vocês estão vendo que todos esses detalhes retos eu estou fazendo nesse marrom avermelhado. Muito bem. Terminamos todos os detalhes retos aqui, né? Ah, inclusive aqui também eu vou fazer algumas partes dessa madeirinha em vermelho. Pera aí, bem lembrado, né? Então, me tocou agora de fazer uma sim, outra não, nesse tom avermelhado. E vocês viram que em todos eu deixo, aqui tem mais uma parte reta, eu tô deixando algumas partes sem preencher muito. Porque depois vamos fazer o efeito de madeira, né? Vocês já vão ver como é que isso funciona. E não esqueça da escovinha, tá bom? Nunca esqueça da escovinha, o pincelzinho para tá limpando. Agora vamos à parte de dar uma escurecida, dar uma escurecida em alguns pontos aqui da casinha. Eu vou começar com esse daqui. Tá? Vou começar com este, aqui, contorno. Aqui eu já dou uma escurecida, porque aqui dá a entender como sombra, uma chaminé do lado da outra. Aqui também eu já dou uma escurecidinha, né? Não muito, porque aqui o fundo, no caso aqui, eu vou fazer como dia. O dia quer dizer luz, aí tem as sombras. Aí você vai ver
para que lado que vem essa sombra. Então, eu já vou fazer aqui, já estou fazendo um sombreamento, né? Aqui, ó. Vocês viram como que já muda? Como se desse um up na gravura, né? Como fica bonito. Como, assim, exalta, né? Levanta a gravura, assim. Parece que já está saindo do caderno. Agora, aqui em cima, também eu vou do mesmo jeito. E esses lápis são maravilhosos, porque você vai passando, aqui, no caso aqui eu estou contornando, e ele já dá esse efeito de sombreamento. Vocês notaram isso? Ele já se funde com a outra cor. Então, é uma maravilha mesmo, né? É uma maravilha. Eu vou pegar agora um pouquinho esse tom café e vou dar mais uma escurecida, porque isso dá a entender o quê? Que esse telhadinho está fazendo um pouco de sombra sobre esta parte aqui do alçapão. Então, a gente dá uma leve escurecida. Se eu achei que escureceu muito, eu venho com esse lápis aqui, eu falo que ajuda, no caso, a dar uma clareada. E aqui a gente... Pronto. Agora vamos aqui. Lembra o efeito madeira, minha gente? Então, é isso aqui. Não tem muito segredo, não, tá? É isso aqui, ó. Vocês vão ver já já. Aqui eu tô contornando e já tô... Ó, olha que lindo que fica. E eu não avancei muito sobre o marrom vermelho para não cobrir muito. Aqui eu até achei que cobriu demais. Aí eu veio com a borrachinha, que eu já falei da Faber-Castell, que apaga sem manchar. Depois você pode estar limpando no papel. Sempre eu tenho um papel aqui de rascunho para dar uma limpada. Quando, no caso, vai um pouco além do que eu queria. Às vezes pode acontecer, sem problema. Aí eu volto com o lápis avermelhado. Pronto, ó, já ficou mais aquele jeito madeira. Dou mais uma contornada aqui. E às vezes acontece da gente estar pintando um lado da gravura e sai melhor do que do outro. Já aconteceu isso com alguém? Comigo já. Aí eu vou lá, apago do outro lado e tento fazer que nem eu fiz do outro lado. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu falo que é a mão, né? A mão da gente mesmo. Então, procure ficar com a mão muito leve, sem muita pressão, para você estar conseguindo o efeito que você quer nessa gravura. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que assim, ó, já tá super... Aí eu dou uma riscadinha assim, só. Vamos dar mais uma escurecida aqui. E eu já vou fazer esse alçapão. Nós vamos pintar num tom assim, um pouquinho mais, puxando para um pouco mais claro. Eu acho que esse tom aqui tá bonito. Vamos nesse aqui, ó. É o Mega Soft Color 007 da Tris. Maravilhosa atriz também. Então, vou preencher tudo aqui. Que é bem madeira mesmo. Gente, eu fui pesquisar na internet, casas de campo, construção. E assim, fiquei encantada com o que eu vi. Aí eu coloquei lá, madeira. Então, por aí eu fui me inspirando, né?
Eu vou fazer aqui a gradinha da janela um pouco. Isso aqui, ó. Vou usar esse marrom, café, e por cima eu vou passar um pouco desse daqui da carandacha. Olha que lindo. Aí, estão vendo? Aqui agora a gente dá aquela sombreada que eu falei para vocês. Sombreada com Faber-Castell. Que aqui é sombra, né? Sombra dessa parte para cá. Eu gostei do efeito aqui. Por isso eu vou dar mais uma destacada nessas gradinhas aqui. E vou vir com cinza asfalto. Vou dar uma leve escurecida aqui nos cantos. Que é onde estaria pegando um pouco de sombra. Muito bem, deixa eu fazer aqui o contorno, que faltou ainda aqui um pouquinho mais para esconder. Aí. Agora a gente vai fazer a parte do sombreamento aqui, essas madeirinhas. Primeiro eu vou passar aqui bem assim, passado esse marronzinho, esse marrom escuro aqui. Aqui. Depois vamos fazer alguns detalhes que eles têm esses pontinhos. Então a gente vai depois fazer com as canetas. Aí eu dou uma leve sombreadinha entre um e outro. Para mostrar que para dar o efeito realmente de madeira. Então você dá uma, ó, tá vendo? São linhas não retinhas. Você pegar a madeira, as marquinhas dela geralmente não é reta, né? Então, ó, faz uns risquinhos para dar esse efeito, né? O fundo dessa janela, nós vamos pôr, deixa eu ver aqui, esse tom aqui, tá? Que é dia, né? Então eu vou usar esse amarelinho, para não ficar muito escuro, não quero muito escuro. Depois eu jogo um pouquinho desse cinza aqui. Deixa eu ver, cadê? Esse aqui, só um pouquinho. Faço uns risquinhos, como se fosse o vidro aqui, ó, tá vendo? Feito vidro. Aí, ó. Pode fazer com caneta azul, depende, né, do vidro, do que você está querendo. No caso, eu quero mostrar como se tivesse luz lá dentro. E eu optei por esse amarelinho bem fraquinho, para mostrar que é uma luz fraquinha, porque é um alçapão. E com esse cinza claro aqui da Staedtler, é o número 12585, eu estou fazendo os risquinhos para dar efeito de vidro. Aí tá. Então, vamos que vamos, minha gente, que o tempo tá correndo, né? Vamos fazer aqui os detalhes da casa, os contornos. Agora vamos aqui. Ó, deixa os comentários, fala se estão gostando, se não estão. Não vi nenhum comentário ainda.
né? Deem sugestão, se alguém quiser pode dar sugestão. Eu sou uma pessoa bastante aberta, gente. Falo, críticas construtivas são para nos construir, para nos ajudar a repensar, né? Crítica sendo construtiva é sempre muito bom. Então, ó, aquilo que eu falei, né? Como tá por debaixo da telha, então eu dei um pouquinho mais escurecimento. Tudo isso vocês têm que prestar atenção no nosso mundo à volta para ver o efeito. Aqui a telha tá sobre esse telhadinho aqui, então quer dizer um pouco mais escuro. Agora já vou aqui embaixo, fazer essa parte aqui. Aí. Aqui, ó, cantinho, tá pegando sombra do telhado. Então eu dou uma escurecida. Tá vendo, gente, que assim dá esse efeito de madeira lixada. Eu pego uma ponta a parte do lápis que tá com a ponta mais seca, assim, mais fina, para dar esse efeito de madeira lixada. Quando lixo a madeira, ela fica com essas estrias, né? Então, olha, ó. Já estamos quase chegando no nosso final do vídeo, como o tempo voa, né? Sombra desse telhadinho de cima para cá. Então, ó, dá uma leve escurecida. Aqui no outro a mesma coisa. E aqui eu já preencho com aquela cor que a gente começou lá em cima. Um pouquinho mais escurecida até eu escolher. Eu achei que vai ficar bonito, olha. E se ficou muito, aí depois eu passo esse daqui, olha, que lindo efeito. Isso aqui é o efeito que o Blender costuma fazer. O branco fica legal, só que o branco tem que tomar muito cuidado, que às vezes pode manchar, ficar com manchas brancas. Vocês viram que eu passei esse lápis, o da Carandache, o marrom ocre, e ele funcionou como um blender aqui. Olha que maravilha! Não, esse lápis é demais, viu? Olha só, nem precisa muito esforço. Deu um efeito lindo sobre o da atriz que eu usei aqui. O Mega Soft Colors 007 que eu usei para pintar aqui essas partes. Aí eu passei o da Carandache, né? O único que eu tenho da Luminance, marrom ocre, comprei para me experimentar. E esse aqui é o permanente, não é nem o aquarelável. Olha que maravilha, gente do céu. Não, top demais. Ei, sonho. Ainda chego lá, hein? Ainda chego lá. Olha, que coisa linda que fica. Agora, deixa eu ver aqui. Agora vamos fazer esse detalhe aqui do telhadinho. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vamos usar de novo o da Staedtler, esse tom mais marrom. Esse aqui é um marrom mais ocre. Eu vou fazer esse detalhe aqui. E vamos sombrear com esse daqui. Com o da atriz. Para não ficar muito escuro.
E agora eu vou continuar com esse daqui um pouquinho mais escuro, que esse aqui para mim é um marrom cerâmica, tá? Esse tom avermelhado tem o escuro e o claro. E eu vou pintar essas telhinhas aqui nesse tom, vai ficar lindo. Telhas avermelhadas, como costumam colocar nas casas de campo, né? Não é bem avermelhado, mas não tem problema. Tá me parecendo mais um ocre. A gente faz o sombreamento com um marrom avermelhado. Então vamos que vamos, minha gente, aqui fazendo o nosso telhado da nossa casa. Deixa eu ver aqui. Tá aqui marrom vermelho, avermelhado da Faber-Castell. Bom, minha gente, nós estamos chegando ao final do nosso colorido dessa casinha, tá? Finalizando aqui. Eu quero agradecer a companhia de vocês, pedir que não esqueçam, por favor, de dar o seu like, de se inscrever, de compartilhar com pessoas que vocês sabem que gostam de colorir, né? E não esquecendo que esse colorido terá uma sequência, né? Terá uma sequência ainda. Logo, em breve, nós vamos estar retomando. E aí, eu quero, nesse momento, pedir que Deus abençoe imensamente todo o carinho, toda a assistência de vocês, né? Se tiver algum comentário, comente, ok? Meus queridos, minhas queridas, Deus os abençoe e até o próximo vídeo.